Olá, hoje vamos falar sobre neuromarketing, o que é e por que é importante a sua empresa ficar de olho nessa nova terminologia. Sou o Gelson Campos, fundador da agência Move e gestor de marketing do Grupo Scalco. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é apaixonante. São os estudos da neurociência que o marketing se utiliza para explicar ou para entender como que o consumidor se comporta diante de uma embalagem, diante de uma publicidade, diante de algum anúncio. Então, o marketing está se utilizando desses testes feitos no cérebro para tentar saber como vai funcionar certas embalagens, por exemplo, antes mesmo delas serem produzidas, fazendo que a indústria economize milhões de reais ou milhões de dólares para poder testar, né, o design, vamos dizer assim, antes mesmo que ele vá para a gôndola. Também é muito utilizado em comerciais, para entender se aquele comercial vai chamar a atenção antes mesmo dele ir para a TV, né? E também é utilizada para testar alguns argumentos de venda no tete-a-tete, ali, né? Juntamente com a equipe de campo, vamos dizer assim. Então, de qualquer maneira, independente do setor que a tua empresa se ela vende serviço ou se ela é uma indústria, se ela fabrica produtos ou se ela só distribui, o neuromarketing é um assunto que vai chamar muito a sua atenção. Então nada melhor do que nós entendermos um pouco como ele funciona. O neuromarketing ele vem para comprovar, tá? Como o cérebro funciona, mas ele vem também para saber o porquê que faz, qual o estímulo que faz aquelas pessoas decidirem por produto A ou produto B. É importante a gente deixar claro no que se baseia o neuromarketing, tá? A gente acredita que o nosso cérebro é o responsável por tomar as decisões pelas nossas ações, todas as decisões, ele comanda todas as nossas ações e que a maioria das nossas ações são inconscientes. Estima-se que de 85% a 95% das nossas decisões são tomadas pelo nosso subconsciente, tá? Não inconsciente. Alguns não gostam dessa palavra, inconsciente, eu vou falar subconsciente. Então ela é tomada, a maior parte das nossas decisões são tomadas por coisas que já estão registradas no nosso cérebro e que a gente não chega nem a saber o porquê que está tomando aquela decisão. Uma maneira interessante de nós comprovarmos é falar que nós somos seres mais emocionais do que racionais. Também já foi comprovado isso. Para nós exemplificarmos, fica fácil nós entendermos assim. Se vocês vão comprar uma câmera fotográfica e vocês têm duas pessoas tentando vender para vocês. Só que uma delas é um pouquinho, R$10 mais cara que a do outro. Vocês ficam com qual câmera? Se as câmeras são praticamente iguais, tá? Vocês vão ficar com a que é mais barata. Porém, se aquela pessoa que está vendendo a câmera com R$10, que é R$10 mais cara, é o irmão de vocês, vocês compram dele. Por quê? Porque a decisão ela é colocada um pouco de emoção, né? Mais carga emocional na hora da venda. Por isso que pessoas, vendedores que são sorridentes, elas se comportam como amigas, elas tentam ajudar as outras pessoas, elas colocam essa carga emocional na hora da venda, elas são vistas, elas vendem mais no caso, né? Elas têm uma chance de vender muito mais do que as outras que não fazem isso. Também é importante nós entendermos que dentro do nosso cérebro existem 3 cérebros, tá? A neurociência acredita que nesses 3 cérebros nós temos o primeiro dos cérebros que foi o que se desenvolveu mais primitivamente, é o nosso cérebro reptiliano, que é o mesmo que tem em todos os répteis. Ele é o cérebro que garante a sobrevivência das pessoas. O segundo cérebro é chamado de sistema límbico, que é o que garante as emoções, é o que cria afetos emocionais com as pessoas. O nosso terceiro cérebro, que tem dentro da nossa cachola aqui, ele é o mais novo a ser desenvolvido, o último a ser desenvolvido, que é o neocórtex, né? Estima-se que ele tem 100 milhões de anos a recém contra mais de 250 milhões de anos do nosso cérebro reptiliano. Ele é o cérebro que pensa, ele é o racional. Então ele foi o último a se desenvolver. O que acontece com o nosso cérebro? O que o neuromarketing vem comprovando? Que primeiro, na hora de uma decisão de compra, no nosso dia a dia como um todo, quem comanda a primeira reação é o cérebro reptiliano, que é ele que vai nos dizer se aquela situação que a gente vai enfrentar é de perigo ou não. Por exemplo, tu está em casa agora, alguém bate palma, é o cérebro reptiliano que vai reagir. Aí passa para o sistema límbico, que é o que vai gerar emoção. Alguns chegam a acelerar o coração quando batem palma, por exemplo, tá? E só depois vai para o cérebro racional, que é o que vai pensar o que fazer com essa informação. Ou seja,
eu vou lá ver quem é. Né? Sem levantar e lá ver, eu não vou saber quem é. Então é o cérebro que toma, que conta a história. Existe um livro do Daniel Kahneman que fala, que se chama Rápido e Devagar, que explica muito bem, ele resume que o sistema reptiliano e o sistema límbico, eles se formam num só, num grande cérebro, tá? E o neocórtex, que é o mais novo, ele fica meio que sozinho. Então é uma briga entre o racional, que é o neocórtex, e o límbico e o reptiliano, como se fosse o emocional. São dois sistemas sempre brigando juntos. E quem ganha sempre essa batalha é o sistema reptiliano e o límbico, é o emocional. E o cérebro e o neocórtex, ele é só o responsável por traduzir a historinha. Ou seja, até Daniel Kahneman ele fala que o neocórtex é o que nos conta a história. Tá? Ele é o que vai, por exemplo, quando tu vai no mercado e era para comprar pão e tu acaba comprando mais coisas, chega em casa e a tua esposa pergunta, tá, por que tu comprou isso? Eu tava lá, aproveitei e comprei. Ele não sabe te dizer o porquê que tu comprou. Ele vai tentar explicar de alguma forma. Por quê? Porque o neocórtex é o cérebro responsável pela fala. O sistema límbico e o reptiliano, eles não falam, eles não têm esse poder da fala. Então, eles reagem, vem a emoção, tá? E o neocórtex tenta explicar o porquê que ele fez aquilo. Por exemplo, quando tu enxerga uma pessoa e não gosta dela, tá? Aí tu vai falar, não gostei daquela pessoa. Aí teu amigo pergunta, mas por que não? Não sei. Por quê? Porque o teu sistema límbico e o reptiliano viram alguma coisa nela que não era confiável e estão tentando te salvar, garantir a tua sobrevivência e não sabem o que explicar para o teu neocórtex, então ele vai e tenta explicar de alguma forma e normalmente é não sei, só sei que não gostei, mais ou menos assim. Então explicado que o neuromarketing, a neurociência acreditam que nós temos esses três sistemas atuando no nosso cérebro. Dois deles são responsáveis pela parte emocional, o reptiliano e o límbico, e que o neocórtex é o responsável por traduzir. Como a gente falou, o nosso cérebro, o reptiliano, tem mais de 250 milhões de anos. Isso estima-se, né? Então isso significa que nós, que estamos aqui agora, você que está me enxergando agora, você guarda muitas informações no cérebro reptiliano e límbico dos nossos ancestrais, do tempo da caverna, em que o homem ele precisava caçar para comer. Por isso que até pouco tempo atrás, e ainda hoje muitas pessoas têm uma despensa. Tá? Elas pegam o alimento e guardam numa despensa com medo que falte. Tá? Isso por quê? Porque os nossos ancestrais eram assim, eles tinham que caçar para sobreviver. Por que normalmente a mulher ela contrata mais um sistema de segurança do que o homem para sua casa? Porque ela tem que garantir a sobrevivência dela, que fica em casa, e dos filhos. O homem saía para caçar. Né? Então o homem ele não se importava o que ia acontecer em casa. Então normalmente é mais fácil tu vender um sistema de segurança, ou um seguro de vida, um plano de saúde, para a mulher que fica. O homem, como ele já é acostumado a ir caçar, ele não sabia se ia voltar vivo, ele não se preocupava com isso. Ele não se preocupava com essa garantia, porque a mulher ficava em casa. Outra, reprodução. Nós estamos sempre em constante procura de pessoas fortes para cruzarem conosco, para reproduzirem conosco, mesmo que a gente já seja casado. Tá? Parece estranho, mas o nosso cérebro, o nosso sistema reptiliano, ele é um sistema que ele está constantemente garantindo a nossa sobrevivência. Então a hora que eu vou num lugar, eu me visto bem, eu coloco um batom vermelho, eu me maquio, eu estou me mostrando para as pessoas como uma pessoa saudável, pronta para, ou confiável ao ponto de ficar próximo dela ou de reproduzir com ela, vamos dizer assim. Mesmo não sendo isso conscientemente que vai acontecer. Mas eu quero mostrar que eu sou desejável, tá? Independente se é homem ou mulher. Então é importante nós entendermos isso. Homens caçar, mulheres coletar, por isso que homens eles vão numa loja muito rapidamente, eles vão, compram e saem, tá? E as mulheres não, as mulheres elas coletam, elas vão coletando, pegam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e elas vão várias vezes. O homem não, o homem ia, ele ficava 3 dias, 4 dias, 1 mês, 6 meses caçando para voltar para casa. As mulheres não, elas iam ao redor das casas, iam e voltavam,
Pode ver que as mulheres não desenvolveram nessa evolução, as mulheres não desenvolveram, a maioria, né, não desenvolveu o senso de ambiente, né? O homem ele tem uma visão espacial muito mais aguçada. Por quê? Porque ele ia longas distâncias caçando e para voltar para casa ele tinha que saber como voltar. A mulher não, a mulher como ela ia muito perto, ela não se atentava com o lugar que ela ia, porque ela ia muito perto e voltava, muito perto e voltava. Por isso que hoje, se tu for, a mulher vai num lugar, por exemplo, o homem vai dirigindo ela e vai explicando as ruas, a hora que ela for voltar, ela já não sabe por que rua voltar. O homem não, o homem vai uma vez e volta e ele sabe onde ele foi, porque a gente desenvolveu essa visão espacial, a gente consegue saber aonde nós devemos ir, por onde a gente cruzou. Isso tudo foi a herança, né, dos nossos ancestrais que a gente trouxe até agora, né, que a gente usa. Por isso que numa loja colocar coisas muito em cima para mulheres não vai adiantar, ela não vai achar. Tá? O homem não, o homem ele chega na loja e ele fala assim, ó, para tentar saber o que ele vai comprar e se não tem nenhum perigo. Então espero que vocês tenham gostado dessa introdução do neuromarketing, espero que vocês tenham entendido que homens são caçadores, as mulheres são coletoras, e que nós ambos, homens e mulheres, temos o instinto de sobrevivência e reprodução. Tá? Então no outro vídeo a gente vai explicar como se utilizar disso, né, para conseguir vender mais e melhor para essas pessoas. Um abraço, fico por aqui, até a próxima.